Abra sua Bíblia em Juízes 7. Juízes 7. Nós vamos meditar a partir do versículo 1, trazer aí algumas reflexões que já tivemos no decorrer da semana. De madrugada, Jerubaal, isto é, Gideão, e todo o seu exército, acampou junto à fonte de Harod. Quem lembra o que significa essa fonte? Diga comigo: fonte do medo, do terror. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale perto do Monte Moré. E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian em suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo, diga comigo, todo aquele que estiver tremendo de medo, poderá ir embora do Monte Gileade. Então 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda há gente demais, desça com eles à beira d'água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser este irá com você, ele irá. Mas se eu disser ele não irá com você, ele não irá. Assim Gideão levou os homens à beira d'água, e o Senhor lhe disse: separe os que beberem a água, lambendo-a, como o cachorro, como faz o cachorro daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam a água, levando com as mãos a boca, foi, diga comigo, 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber a água. O Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas em suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Vamos lá na essência, vamos lá no espírito. Vamos pegar o espírito da mensagem, porque isso que é o que interessa para nós. Vamos pensar, esse texto é um texto importante demais para uma reflexão profunda. 7 anos de escassez, 7 anos de vergonha, 7 anos sendo roubados, 7 anos sendo saqueados, 7 anos de humilhações, 7 anos. Aí vem o Senhor, o anjo do Senhor aparece a Gideão e dá essa missão a Gideão, de libertar Israel desses 7 anos de escravidão, de saques, de roubos, de perdas, de humilhações sofrida pelos midianitas. Gideão faz uma convocação
Quando ele faz uma convocação, aparece para a guerra 32 mil homens. 32 mil homens para 135 mil adversários é 4 para cada, é 1 para 4 adversários. Já é uma diferença grande, certo? Certo? Já é uma diferença grande. O Senhor diz, é muito. Grita no meio do povo que quem for medroso e for covarde, quem tiver com medo pode voltar para casa. 22 mil, volta para casa. 22 mil. Para pensar, se o desafio era grande, se era 4 para cada, 1 para cada 4 adversário, então, agora agravou a situação. Então, agora são 13 para cada adversário. Né? Um homem para lutar contra 13. Pensa comigo o que Deus está trabalhando. Pensa comigo o que era o propósito de Deus. Outro dia eu preguei assim para vocês. Tempo só existe para nós na terra. Só para nós. Tempo não existe para Deus. Porque Deus vive na eternidade. Certo? Certo? Tempo e espaço só existe para nós. Agora eu vou acrescentar mais uma coisa. Tempo, espaço e números só existe para nós. Não existe para Deus. Se Gideão, o que Gideão queria? O que aquele povo precisava? E Gideão foi levantado com essa missão. Precisava libertar o povo. Eles precisavam se libertar da opressão dos midianitas. E o que Deus trabalhou com eles? E principalmente com esse líder. Porque toda mudança começa através de um. É sempre assim. Toda reviravolta acontece através de um. O que Deus trabalhou? Estava trabalhando com ele. Então vamos lá. Mas Senhor, como pode agora? 22 mil foi embora, ficou 10. 10 mil homens. Nós estamos numa desvantagem gigantesca. Aí Deus diz, é muito. Leva o povo para beber água e separa, mas quem beber de determinada forma, também manda embora, volta para casa. Mas 9.700 volta. Então não podia ter argumentado assim, então nos mata logo. Porque que guerra, que vantagem nós temos nessa batalha? Se ele se lamentasse e dissesse assim, mas agora 122 mil, como é que nós vamos? 131.700. Sabe qual é a resposta que Deus daria? E mostrou isso. Qual o resultado que você quer? Qual era o resultado que importava? Você tem um objetivo, não tem? Sim ou não? É o resultado que interessa, não é? Sim ou não? Então não importa se é com 300 ou com 32. Espero que essa mensagem falando no seu coração. Se eu parasse aqui, ela já tinha que ter entrado. Se eu terminasse aqui, ela já tinha que ter entrado. Se eu não falasse mais nada, ela já tinha que ter entrado.
Você quer o quê? Você quer a vitória, a libertação, a transformação, não é? Não virá de 31.700 e nem dos 300, virá de mim. Quem fica confiando em números, quem depende de números para crer, isso não é fé. Está entendendo o que eu quero dizer? É muito fácil eu acreditar que eu possa vencer com 32.000 do que com 300. Mas aí eu estou confiando, estou me apoiando nos recursos que eu tenho. E Deus tira todo o apoio. Deus tira tudo aquilo que a gente possa se apoiar. Por isso, Deus trabalha o tempo todo conosco. Não importa aonde você está, o recurso que você tem. Deus trabalha o tempo todo, confie só em mim. Que eu seja o seu primeiro e último recurso. Vou repetir novamente, o que vocês querem? É a vitória, não é? Sim ou não? Tanto faz com 32 ou com 300. Ou, porque nem os 300 ele usou. Ele usou só para criar uma ilusão. Porque aqueles 300 nem não mataram praticamente. Os homens se autodestruíram. Tempo, espaço e números só importa para nós. Para Deus isso é irrelevante. Ah, se você tivesse realmente a confiança em Deus, é o que importa. Não, mas se eu tivesse esses números, se eu tivesse, não ia adiantar nada, porque se Deus não te guardar, não ia resolver teu problema. Você está entendendo o que eu estou te dizendo ou não? Quem estava aqui quando eu falei na segunda-feira, que eu trouxe aquele exemplo do rapaz deficiente? Quem estava? Lembra disso, então? Eu disse de um cara com grau de deficiência significativo. Tem alguém que não estava aqui? Levanta a mão, por favor. Não estava? Ok. Então metade não estava. Mas essa é uma história que eu já contei outras vezes e faço questão de trazer essa história continuamente. Porque essa história ela tem um significado muito forte. É a respeito, isso é real, tá? Comigo, aconteceu comigo, não foi com ninguém, foi comigo, não estou te reproduzindo história de ninguém. Esse rapaz chegou na recepção da igreja e esse rapaz tinha um grau de deficiência bastante significativo. Ele tinha os seus braços atrofiados e as suas pernas também atrofiadas e ele andava assim. E ele falava assim. Certo? Entendeu? A forma que ele fala? Sim. Ele fala com essa dificuldade para falar. E os dentes para fora. Aí, esse rapaz chegou vendendo trufa. E eu passei, ele me ofereceu as trufas. E eu quis comprar as trufas dele, realmente com o propósito de ajudá-lo. Bispo, por que ajudá-lo? Porque eu não como trufa. Queria realmente ajudar. Né? Só que ele fez essa pergunta para mim. Ele perguntou para mim se eu estava comprando essa trufa para ajudá-lo simplesmente. E aí eu falei que também era para ajudá-lo. Não ia dizer para ele que eu não gosto de trufa. Né? Não vou falar, não gosto de trufa, não gosto. Não, eu falei também, para te ajudar também. Aí ele disse para mim o seguinte. Ele disse que ele não queria que eu comprasse a trufa para ajudá-lo. E ele não quer que eu compre a trufa por dó dele. Porque
primeiro, ele não gosta de lugares, estar em lugares ou de estar com pessoas que sentem dó dele. Porque ele gosta de ser tratado normal, como uma pessoa normal. E ele não estava, ele estava fazendo o que eu estava comprando, é uma troca, porque o que ele estava me oferecendo, eu também estava sendo beneficiado com a qualidade do produto que ele estava me oferecendo. Então, eu não estou fazendo uma caridade para ele. Ele está comprando algo de mim, ele está me vendendo um produto de qualidade. E aí ele disse assim, eu não gosto, mas não falou de forma desrespeitosa ou se sentindo ofendido, ele quis se posicionar. Ele disse, eu não convivo e eu não estou em lugares que as pessoas me tratam como doente, porque eu não sou doente. Doente é quem não tem nada, é perfeito e vive reclamando da vida. Eu não sou doente. Doente é quem não tem nada, é perfeito e vive reclamando da vida. Eu não. E aí, você vê o quanto a pessoa, ele me perguntou assim, se eu te pedir para trocar o telhado da sua casa, mexer no telhado da sua casa, você permite? Eu falei, provavelmente não. Ele falou, você está me ajudando ou me prejudicando? Eu falei, possivelmente para você eu esteja te prejudicando, mas minha intenção é outra, te proteger. Ele disse, você está me prejudicando, porque eu quero ser tratado como alguém normal. E quando ele citou o exemplo do telhado, ele estava dizendo, não me impeça de romper com desafios, porque eu quero realmente fazer aquilo que muitos julgam que eu não posso fazer. E aí, perdoe quem já conhece a história, porque eu estou só repetindo para quem não conhece. E eu estava dizendo o seguinte, é um cara, ele possui um corpo deficiente, mas uma mente livre. Aquele corpo, ele está num corpo que tem sua deficiência, mas ele é um cara livre, mentalidade livre. Só para fechar, ele disse para mim o seguinte, eu não me amava. Hoje eu me amo. Eu não gostava de mim. Hoje eu me amo. E ele falava, fazia questão de repetir, eu me amo. Eu me amo. Eu não me amava. Hoje eu me amo. Trabalhando. E aí vai longe a história, porque ele me perguntou se eu achava que ele ganhava mais, ou quem ganhava mais era o cara que ele pegava o produto, e ele quis me explicar que ele ganhava mais, porque o cara tinha despesa, tinha matéria-prima, tinha o tempo, tinha não sei o quê, e ele só pegava e revendia. Então ele quis mostrar para mim a mentalidade dele, que ele sabia o que ele estava fazendo, ele sabe que ele está ganhando dinheiro, e etc, etc, etc. E isso nos traz uma reflexão profunda, porque ele é feliz, ele se ama, está produzindo. A limitação, ele tem uma limitação física, mas essa limitação não impede ele de fazer uma série de coisas que ele sente prazer em fazer, dentre elas trabalhando num sol escaldante e vivendo a sua vida e dizendo, eu sou feliz, eu me amo. E eu dizia hoje o seguinte, que diferença tem esse cara que está preso num corpo deficiente, mas tem sua mente toda livre,
e uma pessoa que é perfeito, mas a mente é atrofiada. A mente é paralítica. Quem está em desvantagem? Porque ele, dentro da limitação dele, ele está vivendo. Ele está produzindo. Dentro da limitação dele, a vida dele está seguindo. E muitas pessoas que não têm nada, é perfeita, tem saúde, mas aqui é paralítico. Quem está numa situação pior? Será que é o deficiente físico ou deficiente mental? E quando eu falo de deficiência mental, não estou falando de alguém que realmente tenha uma limitação, uma deficiência, mas que ele se impõe, ele coloca, ele permite que o mal coloque isso nele. Porque, primeira coisa, eu falava essa semana, eu não sei em qual das reuniões, acho que quarta-feira, se você nasceu, porque Deus permitiu que você nascesse, senão você não teria nascido, você estava morto. E se você nasceu exatamente como Deus queria que você fosse. Exatamente como você é. Por isso que muitas pessoas precisam ser gratos, se amar, ao invés de reclamar. Se amar. Porque o ser humano é um eterno insatisfeito e vive para reclamar. Pode prestar atenção, as pessoas nunca estão satisfeitas com quem elas são, com quem... Não estou falando de quem quer evoluir, melhorar, não. Até porque a nossa forma de conduzir a vida, a gente descuida de uma série de coisas. Tudo que Deus fez é perfeito, é a gente que relaxa. Não é verdade? É a gente que acaba descuidando daquilo que Deus criou com perfeição. Mas existem as pessoas, eu não gosto do meu cabelo, não gosto da cor dos meus olhos, não gosto que eu sou baixo demais, ou eu sou alto demais, eu sou gordo, eu sou magro, eu sou... Peraí. O que eu quero melhorar, eu vou buscar melhorar. Agora eu preciso me amar. Preciso ser grato a Deus por quem eu sou, porque eu sou exatamente como Deus permitiu que eu nascesse, como Deus projetou que eu fosse. E eu preciso agradecer por isso. Porque essas coisas limitam a vida de muitos. Porque muitos dos bloqueios, dos traumas, dos complexos impostos por uma ação humana em conjunto com a maligna. Humana em conjunto com a maligna. Vem justamente para criar essas deformidades, para criar essas deficiências. E muitas vezes a deficiência, ela está mais aqui. É você trabalhar e começar a questionar, parar de se auto-sabotar. Buscar os exemplos certos, buscar as modelagens certas. É como eu dizia hoje, vem cá, quem quer ter fé tem que se aconselhar com quem? Com quem tem fé. Você vai se aconselhar com o incrédulo, meu filho, com o ateu? Você vai buscar conselho, você vai se aconselhar com quem não tem? Você vai se arrebentar. Quem quer? É como eu perguntava hoje pela manhã na transmissão. Você quer um casamento ajustado? Você tem que se aconselhar e conversar com quem? Se o seu casamento não é um casamento ajustado, se você tem dificuldade, você vai se aconselhar ou você vai compartilhar as suas dificuldades com quem? Com quem tem problema no dele? Sim ou não? Com quem fracassou? Com quem é solteiro?
com quem se divorciou e etc. Talvez até você possa encontrar alguém que vai te dar um conselho e falar, me arrependi. Como eu encontro. Direto tem gente que diz isso para mim, se eu pudesse, se eu conhecesse o que eu conheço hoje, eu tinha feito diferente. Mas é raro. Você pode escutar uma série de coisas que pode comprometer e alterar o seu destino. Então, como é que a gente faz? Justamente, está simples. Está simples. É aonde, em quem eu vou me modelar, espelhar, pegar como exemplo. Porque eu quero acertar. A vida de ninguém veio perfeita. Todos têm as suas guerras. Todos têm os seus desafios. Todos têm o seu processo de superação. Todos têm aquele momento de libertação. Medos. É como hoje eu pegava o testemunho da Bia aqui. Medo. Querido, quem disser que não tem medo de nada é mentiroso. Em algum momento você vai ter que romper um novo desafio. Em algum momento vai exigir de você uma coragem diferente. Ah, eu tinha medo disso, venci, pronto. Mas daqui a pouco você vai ter um novo desafio. Tudo que é novo gera desconforto. E nós somos o tempo todo submetidos a situações que exija de nós coragem, ousadia, rompimento com aquela barreira, com aquele temor, com aquele medo. Tudo que é novo. A fé vai nos libertando. Nós vamos crescendo. Aquilo que era um gigante para você, conforme você vai encarando e enfrentando, você vai rompendo. Mas em algum momento você vai enfrentar novos desafios. Algumas situações que possam gerar um desconforto em você. E você vai ter que enfrentar aquilo. Deus trabalha conosco com o exercício da fé o tempo todo. Mas eu preciso, volto a dizer, quando não há lenha, o fogo se apaga. Quando não há combustível, que lenha é combustível, então o fogo apaga. Certo? Eu ponho lenha no que eu quero e eu tiro lenha do que eu quero. E eu tenho falado sobre o combustível da fé, o fogo da fé. Se eu quero que o fogo da minha fé aumente, eu preciso colocar lenha. Eu preciso colocar combustível. E esse fogo vai crescer. Esse fogo vai aumentar. Nada vem pronto. Nada. Quando nós conhecemos o Senhor Jesus, a Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer. Você não conhece? Ah, eu conheci, você foi apresentado. Você foi apresentado. Agora você vai cultivar um relacionamento com Ele. Quem tem 1 ano de casado aqui? Parabéns, vocês estão se conhecendo. Vocês estão em lua de mel. Quem tem 20 anos de casado aqui? Vocês se conhecem um pouquinho mais. De vez em quando vocês não surpreendem um com o outro ainda? Sim ou não? Pode até acontecer você falar assim, eu não te conhecia completamente. E conforme os anos vai passando, o relacionamento vai realmente fazendo com que a gente se conheça de verdade. Aprenda realmente como pensa cada um, conhece os gostos, o que gosta, o que não gosta, o que agrada, o que desagrada.
temperamento, o que um aprova, o que o outro aprova. E é justamente em conhecer isso que quanto mais a gente conhece, mais acertos a gente tem. Melhor vai se tornar esse relacionamento. Não é verdade? Eu já sei que não gosta disso, então eu não faço. Eu já sei que gosta disso, então eu faço. A gente cultiva. A gente chega ao ponto de conhecer que se alguém falar, ele falou isso, você fala, não falou. Isso não sai dele. Esse não é nem o tipo de postura que ele tem. Não é nem o tipo de expressão que ele usa. Falou não. Ou você já sabe, falou mesmo. Que essa expressão é dele. Não é verdade? Então, com Deus não é diferente. E nós somos provocados a isso o tempo todo. A conhecer a Deus de verdade. E às vezes situações como esta, que nós vamos ao limite do limite, porque é muito fácil a gente dizer assim, eu conheço a Deus, então vamos ver. Deus é bom? Quem acha que Deus é bom? E porque Ele está te testando, Ele não é bom? Porque Ele quer te promover, não é bom? Eu falei sobre uma coisa essa semana. Vem cá, Bia, vamos ajudar o pessoal. Eu falei sobre uma coisa essa semana. Pega o microfone aqui, espera aí. Eu falei sobre uma coisa essa semana da Bia. Quais eram os seus medos, Bia? O que a Bia carregava de trauma complexo, de bloqueios, medos? Quais eram? Eu tinha muito medo de falar com lideranças, tinha medo de rejeição. Esses medos vieram por causa da forma que eu fui criada. Na minha infância eu ouvia muito do meu pai, quando eu ia tentar falar algo que eu sabia, que ia às vezes tirar a razão dele, né? Eu ouvia, não, você não sabe de nada. Ele não me deixava terminar. E isso foi criando dentro de mim que eu realmente não sabia de nada, apesar de às vezes ter razão, eu simplesmente não falava. E além de não falar aquilo que eu sabia, eu não confrontava. Eu tinha medo de liderar. Eu tinha medo de confrontar as pessoas. E isso... Medo de confrontar que ela diz, eu estou certa, e eu não tenho nem coragem de dizer que eu estou certa. De expor a minha opinião. De falar que dirá, de falar, não, você está errado e é assim que faz. Então, devido a isso, a ter arrastado isso por muito tempo, eu me aprisionei dentro de uma mentalidade muito medíocre, muito pequena. Eu tinha sonhos, mas até os meus sonhos eram limitados por causa disso. Eu achava que eu podia chegar a algum lugar, mas sempre a algum lugar muito, muito pequeno. Olhando hoje que eu consegui vencer esses medos, eu tinha muito medo de falar em público também. Esse medo você tem também, né? Solidariza com ela, senão eu vou descer aí e eu vou falar com você. Pode? E foi vencendo um medo por vez. Quais as mentiras que você contava para você mesmo? Eu olhava para a vida das pessoas bem-sucedidas e ao invés de me espelhar nessas pessoas, eu usava aquilo como um modelo de onde eu nunca poderia chegar. Ao invés de olhar para alguém bem-sucedido e pensar, nossa, é lá que eu quero chegar, eu pensava assim, nossa, Deus foi bondoso com ele, olha onde ele está, ele é mais inteligente, ele é mais capaz, para ele é mais fácil. Ao invés de tentar seguir o caminho que ele seguiu e para tentar chegar onde ele chegou, de querer chegar lá, eu falava que eu nunca seria capaz, eu mesma me travava, me parava, não me permitia sequer pensar em chegar lá. Aí você tem mais dinheiro,
Você foi criado num lar diferente. Ah, mas você teve apoio. Ah, mas você teve ajuda. Até ela parar de mentir para ela. E parar de se esconder. E tentar se justificar. Pode falar, Bia. Eu comecei a perceber que eu me fazia de vítima para muita coisa. Para praticamente Até para não romper. tudo. Para não enfrentar o que precisava enfrentar. Então é preferível ser uma vítima. É mais fácil. Mais fácil. Não tem confronto, né? Você vai dando desculpa em cima de desculpa e mentindo para você mesmo. E fica tão confortável que fica até difícil de identificar por que a vida não anda. Porque teve uma hora que eu construí sim algumas coisas, eu consegui vencer algumas coisas, mas chega uma hora que a vida ela simplesmente trava, ela não sai do lugar e você não consegue ver, não consegue enxergar por que não vai, por que não anda. Mas está frustrada. E começa a ficar frustrado e achar que você não merece nada. Que volta de novo nos traumas, naquilo que eu ouvia. Então, eu ficava sempre me agarrando a isso, ao que eu tinha ouvido, a forma como eu tinha aprendido a viver com aquilo, a essa situação confortável, até realmente conseguir romper. E foi me aproximando de pessoas que tinham uma mentalidade muito mais aberta, que estavam sempre dispostos a aprender, porque, como o bispo comentava, eu olhava e eu achava que as coisas elas eram muito prontas aqui dentro. Não só na forma como eles lidam com a igreja, mas na forma como eles lidam até com eles mesmos. Eu brincava com o bispo que não dá tempo de ter problema aqui dentro, porque na hora que surge um problema já tem uma solução. Se você perguntar para alguém, ele vai falar, não, está acontecendo isso, resolve assim. E aí eu comecei a perceber Problema tem, mas já entra com a solução. Problema não é justificativa. Já entra rápido com a solução. É assim, tem nada perfeito. Problemas tem, desafios tem, as guerras existem, mas é um trabalhar diário. E aí eu comecei a perceber que era eu que estava amarrando a minha vida. Era eu que estava deixando as coisas realmente se arrastar. Por não ter aprendido a confrontar. Eu não confrontava nem pessoas, que dirá a mim mesmo. E aí eu ouvia a palavra, porque eu passei muito tempo no ministério, mas ela nunca moveu nada dentro de mim. Eu ouvia, muitas vezes eu entendia, sabia que eu tinha que agir, mas não tinha força, não tinha ânimo, não tinha foco para agir. Às vezes até começava, mas desistia. Eu desistia muito fácil de tudo, por de novo não achar que eu merecia, ou por não imaginar que eu pudesse realmente chegar no fim daquilo e conquistar algo. E aí, eu não sou uma vítima, entrou aqui. Eu não sou uma vítima. Eu posso ser como vocês. Eu quero ser como vocês. Eu quero ter essa mentalidade. Começou a ouvir a palavra e trazer para si. E parar de desculpa. Se defender. Mas isso não serve para mim. Serve. Eu não sou vítima e eu posso. E eu quero. Teve que enfrentar os medos, os desafios que eu estou fazendo com vocês aqui hoje. Eu estou acabando de matar o Golias dela. Aqui estamos acabando de cortar a cabeça dele. Porque ela tinha medo de falar com autoridade. Comigo ela já falou. Eu já preparei de surpresa para ela e botei ela numa reunião de pastores para ela falar. E ela falou. Ela tinha medo de falar em público. Falando para vocês, falando ali. E você vê que não tem nada decorado aqui dela não. Ela fala do que está dentro dela. Fala de quem
se conhece, entendeu tudo e se libertou. E tudo que nós fizemos, e fazendo com que ela rompesse com os desafios, que matasse, vencesse esses gigantes, não foi para humilhar ela. Você acha que eu estou humilhando ela aqui? Estou humilhando ela? Eu estou ajudando ela? Não estou? Eu não estou expondo ela. Estou ajudando ela a acabar de se libertar. Cortar a cabeça do gigante dela. Mas talvez se ela não entendesse isso, talvez eu chamar ela aqui hoje, expor ela diante de todo mundo, dependendo da mentalidade, é como se você está sendo exposto. Não. Deus faz isso conosco. Tudo que ela tinha medo, eu fiz ela fazer essa semana. Semana passada, semana. Tudo que ela tinha medo. E outra coisa que ela descobriu. Ela já venceu muitos medos. Mas vão nascer novos, vão surgir novos. Porque ela já falou com autoridade. Ela já foi colocada para liderar alguma coisa. Então tem que liderar, tem que confrontar. E agora, vamos romper de uma vez por todas. Falar em público. E eu não estou conduzindo o microfone está com ela. Ela está falando. Será que foi bom ou foi ruim? Bom ou ruim? E você acha que o que Deus faz com a gente é bom ou é ruim? É só a gente entender o que Deus está trabalhando. É só entender. Você acha que quando Deus tirou os 31.700, foi bom ou foi ruim? Maravilhoso. O que adianta 31.700 covarde com você? Você acha que ajuda ou atrapalha? Tem coisas que Deus tira, tem gente que Deus tira da vida da gente porque não acrescenta nada, não soma nada, não contribui nada para a nossa vida. Está entendendo? E às vezes a gente fica se lamentando, até questionando e confrontando Deus com coisas que não acrescentam nada. Deus está tirando, purificando. No meio de 300 valentes eles iam vencer, mas de 32 mil covardes não, eles iam perder. Está entendendo ou não? Sim ou não? No meio de 300 valentes eles iam vencer. Gideão ia vencer, ia alcançar aquela vitória, mas com 31.700, 32 mil covardes eles iam perder. Por quê? Porque é covarde. Covarde é incrédulo. A fé, o medo anula a fé. Amém? Obrigado, Bia. Então, não pense não. Essa mesma menina aqui, eu já escutei coisas que ela falou que eu pensei comigo, falei, meu Deus, me ajuda a ajudar. Me ajuda. Que com essa mentalidade da vítima, do vitimismo. Porque você é mais fácil, para a sua vida é mais fácil, porque com a família que você tem, com o dinheiro que você tem, com não sei o que, tudo assim. E essa é a receita que o diabo ama, para que realmente a gente não saia do lugar. Para que porque toda mudança na vida da gente é de dentro para fora. Toda transformação é de dentro para fora. Vou dizer uma coisa para você, você pode não estar crescendo 1 milímetro externamente, pode não ter prosperado R$1, mas se você estiver crescendo internamente, você vai se sentir, se mudança estiver acontecendo interno, você não se sente frustrado. É que você sabe que você está no caminho dos seus sonhos, no caminho dos seus objetivos, porque já está dentro de você.
Você vem crescendo, vem evoluindo. É isso que precisa entrar. Como é que eu venço? É enfrentando. É encarando o que precisa ser encarado. Por que é tão mais fácil dar desculpa? Não exige dedicação, esforço. Por que é mais fácil mentir? Porque mentir é só eu sacar a mentira e lançar. Não precisa de compromisso, comprometimento, esforço, dedicação. E aí, o que isso vai contribuir para a minha vida? Só para que eu seja um frustrado, infeliz. E eu não posso aceitar isso. Eu não posso. Eu posso ser quem eu quiser. Aquilo que Deus me criou para ser. Por isso que a Bíblia nos ensina a falar da maneira certa, né? O que a Bíblia ensina? Diga comigo, digo fraco, eu sou forte. Não é digo forte, eu sou forte. Digo fraco, eu sou forte. Comece a declarar. Digo fraco, eu sou forte. O que a Bíblia nos ensina? Chama as coisas que não são como se já fosse. Chama as coisas que não são como se já fosse. Eu já sou livre, sou liberto, sou abençoado, sou próximo, sou vitorioso. Eu sou capaz, eu sou inteligente. Eu estava falando essa semana, eu tenho um pastor, acho que eu lembrei disso hoje, até porque eu orientei alguém essa semana. Eu tenho um pastor que ele foi usuário de drogas. E droga, álcool, cigarro, o fumo de um modo geral, e você sabe que isso destrói, consome neurônios. Consome. E ele, como ele foi usuário de drogas, ele, quando chegou na igreja, ele tinha uma dificuldade, aliás, chega com aquilo, complexo de rejeição, complexo de perseguição, há uma insegurança gigantesca, tudo você está perseguindo, tudo você está querendo humilhar, que é aquela fragilidade emocional que a pessoa tem. E uma mente com muita dificuldade de absorção, uma mente limitada. E aí um dia eu disse numa reunião como esta, e depois eu disse isso para ele. Eu falei, comece a orar para que Deus restitua os neurônios que foram consumidos pelas drogas. Ore especificamente. Busque de Deus, que Deus te restitua. Restitua os seus neurônios, aquilo que foi consumido pelas drogas, pelo álcool, pelo pecado, porque o pecado consome neurônios. Consome neurônios. Ore. E ele disse que a partir daquele momento ele começou a orar. E ele foi vendo uma mudança. Ele foi vendo uma mudança dentro dele, uma mudança de mentalidade, uma mudança de absorção, porque ele não conseguia reter, ele não conseguia absorver a palavra. E ele começou a orar e Deus começou a trabalhar e restaurar, restituir. E hoje é um pastor que ensina pessoas, ensina famílias, ensina casais, ajuda, orienta pessoas que passaram pelo mesmo problema que ele passou. Um cara completamente liberto que está à frente, ensinando um monte de gente, uma multidão de gente a viver, a conduzir a sua vida. Uma oração simples. Tudo começou ali, naquela oração. Quem está entendendo? Eu disse para um cara essa semana, um cara emocional. O emocional é precipitado, fala demais, é impulsivo. E eu disse para ele, eu vou dizer uma coisa para você com amor, para você parar de dar cabeçada na vida. Comece a orar para que Deus te dê discernimento, que você não tem discernimento. Ore especificamente, me ajude, Senhor, a discernir, me ajude a ter equilíbrio para fazer as coisas, me ajude, Senhor, me ajude a enxergar, me dê clareza naquilo que eu não tenho clareza, me ajude, Senhor, porque senão continuam as escolhas erradas. Amém, pessoal? Amém, gente? Não tem, tudo é um processo, tudo é de acordo. Bispo, eu vou orar por essas coisas, por tudo, você ora por tudo.
tudo que te falta, tudo que falta, tudo que você quer, tudo que você almeja. A partir do momento que você enxerga as coisas, por que ela disse assim, aqui até as soluções é rápido, chega o problema, a solução, porque você já tem discernimento, não fica o problema, e o negócio não vai para amanhã, é para hoje. É assim que a gente resolve as coisas. Então você tem clareza do que fazer, você tem clareza das escolhas, das atitudes, você conduz a sua vida. A vida não é só mar de rosas, a gente é testado o tempo todo. Todos nós muitas vezes somos conduzidos ao vale do medo, todos nós somos conduzidos a situações que mexem, às vezes financeiro, às vezes familiar, às vezes o seu emocional, o seu orgulho será testado. Sabia disso? Sabia disso? Que muitas vezes você vai ser testado em algumas áreas da sua vida que você não imagina. Está achando que teste é só financeiro? Está achando que teste é só um probleminha de saúde que você tem, uma carga emocional? Você vai ser testado no seu orgulho. No seu orgulho. Eu tenho uma situação, eu estava falando ela sobre esses dias. Eu tive uma situação, não muito tempo, agora recente. Eu sou um cara de temperamento forte. Meu temperamento ele é um temperamento sob sujeição. Antigamente eu era um cara que não tinha equilíbrio. Hoje meu temperamento é moldado, ele está debaixo da sujeição do Espírito na minha vida. Ele não me domina mais, mas no passado ele me dominava. Então, eu fui submetido a uma situação que mexeu com o meu orgulho. Mexeu com o meu orgulho. E eu ainda estava comentando sobre isso. Eu podia ter agido na carne. E talvez era um teste que Deus permitiu. E realmente, e isso aconteceu logo após uma promessa linda que Deus me deu. Linda! Uma promessa encantadora que Deus me deu. E aí eu estou felizão porque Deus falou comigo e me deu uma promessa. Estou cheio de vigor porque Deus me fez uma promessa linda e o negócio virou de ponta cabeça. Ao invés do negócio chegar em forma de bênção, já foi no meu orgulho. Já uma situação que era para eu ter agido na carne, já ter me descontrolado, já ter botado tudo a perder. E eu me equilibrei. Eu não respondi, porque são respostas de fé. Situações, nós somos submetidos a situações que nós precisamos dar respostas de fé. E eu não dei a resposta na carne. Eu não agi na carne. E eu vou dizer uma coisa para você. Tantas coisas boas aconteceram de lá para cá na minha vida. Tantas coisas boas aconteceram na minha casa, na minha família de lá para cá. E eu entendi claramente que eu passei por um teste. Sabe por quê? Vem cá. Dinheiro, já estou imunizado. Eu vou nos pontos que derrubam homem, tá? Dinheiro derruba homem e mulher. Que aí entra o caráter. Ou a falta de fé. Homem ou mulher. Sedução. Que homem bonito, mulher bonita não vai terminar, você sabe, né? Sabe ou não sabe? Sabe ou não sabe? Homem bonito e mulher bonita não acaba. Conselho de mamãe para mim. Tá? Mamãe deu esse conselho para mim. Falou assim, filho, quando Deus te der a sua esposa, é essa. Porque mulher bonita não vai terminar. Cada dia vai surgir uma mais bonita, mais sedutora. E se você olhar e falar, não, mas essa não dá para resistir, então você vai viver caindo. Aprendi com Deus e sigo o conselho da mamãe. Então, mulher não vai me pegar. Então vem cá, vamos mexer com o orgulho dele. Vão mexer com o orgulho e vão mexer com o temperamento dele. E eu me saí super bem. Super bem.
que eu tenho certeza que foi um teste. Porque o meu primeiro impulso, o primeiro que veio dentro de mim, eu fiz uma pergunta. Quando eu fiz a pergunta para a pessoa, eu já ia falar numa pergunta que eu fiz. Não fiz o que me deu vontade. Eu fiz uma pergunta e ia dizer, só me responda, cai fora daqui. Mas não fiz. Contive meu espírito e respondi pelo espírito e conduzi pelo espírito. Conduzi até o final pelo espírito. E aquela situação, de lá para cá, tanta coisa boa aconteceu na minha vida. Porque o meu orgulho não me venceu. O meu orgulho, as minhas emoções não me venceram. Doeu dentro. Mexeu comigo. Mexeu com o meu sistema nervoso. Quando você está nervoso, você precisa beber uma aguinha, você sabe, né? Não seca a boca? Eu estava a caminho um deserto. Mas fui no espírito. Só que depois desse fato, estava falando isso para minha família. Porque eu também não tinha me dado conta. Eu não tinha. Poxa vida, um dia Deus me faz promessas tão lindas. Estou cheio de expectativa de coisas boas que está vindo por aí. E agora o negócio é igual José. José sonhou. José sonhou reinando e foi vendido como escravo. Entendeu ou não? Mas que diacho de sonho é esse? Não era sonho, era pesadelo, meu Deus do céu. Mas era um trabalhar. Era um trabalhar de Deus, um agir de Deus. E eu sei que de lá para cá, tantas coisas boas aconteceram. Tantas bênçãos aconteceu na minha vida e na minha casa. Quando eu falo minha casa, na minha família, que eu olho para trás e falo, e se eu tivesse agido errado ali? E se o meu orgulho tivesse predominado? Meu temperamento, minhas emoções, certamente eu teria sido reprovado. Está entendendo? Sim ou não? Sim ou não? Já pensou? Então eu vou te dar esse conselho. E o contrário do que os ímpios falam, se o conselho fosse bom a gente não dava, vendia. Não é? Mas a Bíblia fala ao contrário. Quanto mais conselheiros você tiver, melhor. São multidões de conselheiros, mas os conselheiros certos. Entendeu? Então aí você não vai errar, você vai acertar. Cuidado aos pontos que você vai ser testado. Principais: dinheiro, falta ou o ilícito, homem ou mulher, sedução. Sempre vai ter uma boa minhoca na ponta do anzol. Entendeu ou não? Uma boa isca. Boa. Porque se não for boa, você não morde. É ou não é? Quem é pescador aqui? Quem é? Pescador? Tem que pôr a isca certa? Certa, né? Senão não funciona. Então tem que ter a isca certa. Então, tem que ter a boa isca. Quando você achar que a boa isca é muito boa, foge dela. Corre. Quando você fala assim, eita, mas que sorte, meu Deus do céu. Que isca. Sai dela. Sai dela. Porque ali, talvez, fisgou, perdeu o controle ou reprovado. E orgulho. Orgulho.
E eu vou te dizer uma coisa sem medo de errar. Esse terceiro aqui é um dos piores. É um dos piores. Esse é muito mais fácil cair. O orgulho é rapidinho. Ah, por isso eu não vou passar. Vou passar pelo que Deus quer que eu passe. Ah, isso eu não vou aceitar. Vou aceitar o que Deus quer que eu aceite. Esse é o segredo. O que eu tiver que passar, eu vou passar. Não, isso eu não aguento. Eu aguento o que Deus quiser que eu aguente, eu aguento. Paulo não diz, posso todas as coisas daquele que me fortalece? Sim ou não? Sim ou não? Porque ali está teu passaporte. Ali está a tua aprovação. Ali está a tua aprovação. Às vezes é uma resposta. Outro dia eu vi alguém que fez um teste com alguém e falou para mim, falou assim para mim, eu tinha algo muito especial para fazer por alguém e eu só mandei fazer uma pergunta. Se desse a resposta certa, era dele, mas me deu a resposta errada. Você vê que a gente precisa estar no Espírito. Até as respostas, às vezes Deus pode falar para nós, está aqui a promoção dele. Vamos ver. Qual a resposta de fé que ele vai dar? Você entendeu? Parece uma coisa simples. Não é. O senhor está exagerando. Não estou. Vai por mim. Escuta o que eu estou te falando. E estou dando um testemunho pessoal meu para você. Um ponto que é um ponto complicado. Mas não respondi. Dei a resposta que Deus esperava que eu desse. Não é simplesmente uma resposta. A minha ação, a minha reação, a minha condução foi no Espírito. Porque essa não foi uma resposta, pá, buf, te dou uma resposta. Não, foi uma boa conversa longa. Boa, e eu conduzi ela. Como Deus queria que eu conduzisse. Senhor cedeu? Não cedi nada não. Só não agi na carne. Entendeu? Só não agir na carne. É igual a história tem medo do confronto. Não tem medo do confronto. Confronto a gente confronta com argumentações concretas, sólidas, né, verdadeiras, na verdade. Contra a mentira prevalece o quê? A verdade. Amém? Fique em pé, por favor. Quando a gente lê isso aqui, deixa eu ler um negócio com você. Ou como alguém pode entrar, diga comigo, na casa do homem forte e levar dali seus bens sem antes amarrá-lo e só, então poderá roubar a casa dele. Quando, diga comigo, um homem forte, bem armado, guarda a sua casa, seus bens estão seguros. Mas que homem forte é esse? Que homem forte é esse? Faz musculação, luta karatê, jiu-jitsu, krav maga, kung fu. É esse? Você acha que é esse tipo de homem forte? Não. Uma vez eu me lembro disso, né? Tinha um cara colecionador de armas e faixa preta de karatê. Esse cara, numa oração aqui, esse cara ficou endemoniado, o demônio tomou o corpo dele e ele ficou num estado caótico aqui dentro da igreja. E as pessoas que estavam com ele o conhecia e disse isso, né? Ele é colecionador de armas, pratica tiro e ele é faixa preta de karatê. Eu falei, você vê que o diabo ele não quer saber se você é faixa preta
se você é faixa branca, se você anda armado ou não anda armado, qual a sua profissão, quanto você tem na conta. Ele não quer saber qual a sua escolaridade, ele não quer saber a sua formação, ele não quer saber nada disso. Só respeita uma linguagem. Quando a Bíblia fala do homem forte, é do homem espiritual. Porque quando ela fala do valente, ela está falando do diabo. E quando fala de força, guarda a sua casa, primeiro essa casa espiritual. A gente não precisa de força para manter o espírito sob sujeição. Você não precisa de muita força interna, força emocional, espiritual, para vencer suas emoções. Você não precisa de muita força quando você está com vontade de parar, desistir e se levantar e seguir. Você não precisa de muita força quando você não tem vontade de fazer nada, mas você precisa se levantar em oração, você precisa se levantar em guerra, em batalha espiritual. Você não precisa de muita força para isso? Você não precisa de muita força, porque se você sabe que a sua luta não é contra a carne ou sangue, você não precisa de muita força para se levantar num jejum e se levantar num grande trabalho espiritual. Você não precisa de muita força? Sim, você precisa de muita força. Por isso que fala do homem forte. Não é quanto de força física você tem, isso para o diabo é irrelevante. É quanto você é forte espiritualmente falando. É isso que faz você um vencedor. Aí sim, a sua casa está bem guardada. E quando fala de casa, começa pela casa espiritual, que é você. Porque às vezes ele entra, rouba a tua alegria, rouba a tua paz, rouba a tua confiança, rouba a tua estima, rouba a tua alegria. Mas quando alguém mais forte o ataca e o vence, tira-lhe a armadura em que confiava. O forte, esse forte espiritualmente. Você quer ser livre e caminhar com as suas próprias pernas? Então seja uma pessoa forte espiritualmente, se levante e aprenda a fazer não o que tem vontade, é o que tem que ser feito. O que tem que ser feito. Você tem que orar por você. Você tem que orar pelo que é seu. Você tem que orar por coisas como eu disse aqui. Talvez você é uma pessoa semelhante ao que eu disse. Você foi usuário de drogas. Hoje você tem aí suas dificuldades, tem suas limitações. Precisa orar por restituição. Restituição dos seus neurônios, restituição da sua força, do seu equilíbrio. Talvez o diabo tirou algo de você que te roubou a sua segurança. Peraí, não me roubou nada. Até porque é quando nós começamos o sermão hoje. Qual que era o objetivo de Gideão? Era a libertação e a vitória, não é? Tanto faz, com 300 ou 32 mil. Para Deus, números não interessa. Se você tem pouco ou se tem muito, para Deus é irrelevante. A gente sempre precisa, mas eu não estou vendo, eu não tenho muito, não tem muita gente comigo, não tenho muito dinheiro, eu não tenho. Para Deus é irrelevante. Ele só quer que você confie nele. Só isso. Coloque a confiança no lugar certo. E oração, às vezes a gente precisa usar de autoridade e falar com autoridade. Em momento que você precisa realmente, como a Bia falou aqui, peraí, eu não sou vítima. Chega, não sou vítima. E o diabo não vai fazer de mim mais uma vítima. Já tem gente demais aí. Eu não. Eu sei o que eu quero. Eu sei o Deus que eu creio. Olha o que diz aqui, desde os dias de João Batista até agora,
Diga comigo, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Se você não botar força, você vai viver no reino do inferno, e não no reino dos céus. Tem que pôr força. É por isso que eu digo, às vezes as pessoas têm uma visão de cristão como um povo fraco. Pelo contrário. Cristão, homem de Deus, mulher de Deus de verdade, é forte, valente, determinado, ousado. Não tem nada de passividade não, de comodismo não. A gente tem poder de ação e de reação. A gente luta, começando vencendo a nós mesmos. É uma guerra conosco mesmo. Não aceito. Peraí, servindo a um Deus tão grande, vou viver uma vida à margem aí, sendo roubado, fracassado, frustrado? Volta o exemplo do paralítico, do deficiente. Mente livre. Está vivendo, eu estou feliz. Eu me amo. Mas quem está com a mente paralisada não se ama não. E é isso que você não pode permitir. Porque às vezes a gente tem saúde, perfeição, e está permitindo que o diabo atrofie a nossa mente. Por isso que o Senhor diz sem cessar: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Tudo começa aqui. A mente. Não, eu quero essa transformação. A transformação da minha mente, para que você possa experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está aí, começa aqui. Amém, pessoal? Quem entendeu, por favor? Então, vamos lá. Atento. Bispo, o senhor falou tanta coisa que eu não sei nem por onde, mas alguma coisa serviu, não serviu? Então, foi tanta coisa que o senhor falou aqui que eu já me perdi, porque tudo serviu. Agora a escolha que é prioridade para você. Cuidado com o seu orgulho. Cuidado com aquilo que o diabo quer. Os testes que você talvez é submetido e não está passando. Não vou ser vencido pelo meu orgulho não. Cuidado com aquilo que o diabo coloca dentro de você que você não é capaz, que você nasceu para viver uma vida medíocre, que você não vai viver seus sonhos. Primeira coisa que tem que acontecer, sabe o que ela fez? Saiu do ambiente, começou a modelar, se espelhar naquilo que ela queria, no modelo que ela queria. Modelo de fé, modelo de mentalidade. E aí você vai se libertando. As coisas vão mudando. Amém? Pega o teu propósito. Em nome do Senhor Jesus. Segura com você. Primeira coisa, com os olhos fechados, por gentileza. Se ame. Se ame. Se você nasceu, é porque Deus permitiu. E Deus permitiu, e Ele quis que você fosse exatamente como você é. Agora, os bloqueios emocionais, não. Muitas das coisas que foram colocadas aí dentro, o diabo quis te deformar com isso. Muitas das coisas que ele usou pessoas para falar e fazer com você, saiba que não tem nada a ver com Deus. Por isso que você tem que aprender a ouvir a voz de Deus e não a voz do diabo. Você tem que começar a combater e fazer o que a Bíblia te ensina. Diga o fraco, eu sou forte. Então você tem que começar a dizer que você é forte. Que você é forte, que você é capaz, que você é inteligente. Que você tem tudo aquilo que o diabo disse que você não podia, você tem que dizer a você mesmo. E dizer ao mundo espiritual que você pode. Chamar as coisas que não são como se já fosse.
Lembre-se de Abraão, não tinha um filho sequer, mas Deus mandou ele se chamar, colocou o nome dele de pai de multidões. Então, a partir daquele momento, ele profeticamente diria que ele era pai de multidões. E isso, sabe quando a vida da gente muda? Quando a gente toma aquela decisão, chega, isso eu não aceito mais dentro de mim. Essa mentalidade eu não aceito, esse sentimento eu não aceito, essas mentiras não entram mais. Em nome do Senhor Jesus, essas mentiras que o diabo sussurrou e usou pessoas para falar comigo, eu não aceito mais, em nome do Senhor Jesus. Eu não sou um fracassado, eu não sou um derrotado, em nome do Senhor Jesus, eu não sou um miserável, em nome do Senhor Jesus, eu sou forte, eu sou capaz, eu sou um vitorioso, eu sou um vencedor, em nome do Senhor Jesus, eu vou viver todos os meus sonhos, eu vou viver tudo que Deus tem para mim, em nome do Senhor Jesus. Diga isso, agora com toda a tua fé, combata cada palavra e diga, em nome do Senhor Jesus, eu não aceito a mentalidade de derrota, eu não aceito a mentalidade de fracasso, em nome do Senhor Jesus. Eu não sou um paralítico mentalmente, eu não aceito essa mentalidade atrofiada, eu não aceito, eu estou me libertando hoje, eu não sou vítima das circunstâncias, eu não sou vítima do sistema, eu não sou vítima da minha criação, eu não sou, em nome do Senhor Jesus, e eu não aceito mais. Põe para fora com autoridade, põe para fora, chega em nome do Senhor Jesus. Eu não aceito mais, em nome do Senhor Jesus. Eu estou me levantando, eu estou me libertando, eu estou combatendo, em nome do Senhor Jesus. Eu não aceito, em nome do Senhor Jesus. E se te falta palavras, você vai dizer: o sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida, o sangue de Jesus tem poder sobre a minha mente, o sangue de Jesus tem poder sobre o meu sistema nervoso, o meu sistema emocional. Qual é a restituição que você quer? Quais são as restituições que você quer? Ore por isso agora. O que é? O que você perdeu aí ao longo da vida? Ao longo da tua caminhada? Perdeu a confiança? Perdeu a coragem? Perdeu neurônios? Perdeu saúde mental, emocional? Em nome de Jesus, diga: eu tomo posse da restituição, a restituição da minha confiança, a restituição da minha coragem, a restituição da minha fé, a restituição dos meus neurônios, da minha saúde mental, emocional. Em nome do Senhor Jesus, eu tomo posse, em nome do Senhor Jesus, da restituição financeira, da restituição da saúde. Eu tomo posse, em nome do Senhor Jesus, da restituição conjugal, a restituição familiar. Eu tomo posse, em nome do Senhor Jesus. Eu não aceito mais, eu tomo posse. Restaura, Senhor, restaura aquilo que foi tirado dela, restaura aquilo, meu Pai, que o tempo, os problemas, restaura aquilo que o diabo tentou tirar dela, em nome do Senhor Jesus. Restaura, Senhor, restaura a confiança, restaura a coragem, restaura a fé, restaura, Senhor. Chega, meu Deus, toda seta maligna contra a vida dela, ó meu Deus, toda cilada diabólica contra a vida dela, para atrofiar, para deformar, para tirar a confiança, para tirar a coragem, a ousadia, para colocar o medo, a dúvida, complexos, para impedir, meu Pai, que ela haja. Eu determino a libertação hoje, eu determino uma mudança na vida dela hoje, que ela seja liberta de traumas, liberta de complexos, liberta, meu Pai, de palavras que foram declaradas sobre a vida dela, palavras de maldições que foram proferidas contra a vida dela, toda a carga emocional, em nome do Senhor Jesus, eu quebro, eu anulo, eu cancelo, eu destruo, eu desfaço toda influência, toda negatividade, todo espírito do medo, da dúvida, da incredulidade, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, eu repreendo e determino que saia da vida dela, em nome do Senhor Jesus. Diga, coloca a mão na sua cabeça e diga assim comigo: diga, o sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida. Diga, o sangue de Jesus tem poder. Eu quero que você diga, o que é que foi tirado de você? Coragem, confiança? Qual é a restauração, a restituição? Qual as palavras que você ouviu? Palavras negativas, você não pode, pensamento, que às vezes vem até em forma de pensamento. Você não pode, você não consegue, você não é capaz, você é burro, você é feio, você é burro, você é incapaz,
você é incompetente, você não consegue lidar com muita coisa. Quais são as palavras? E diga assim comigo, diga com autoridade, diga eu não aceito, diga em nome do Senhor Jesus, diga eu quebro, eu anulo, eu cancelo toda e qualquer palavra, todo e qualquer sentimento maligno. Diga em nome do Senhor Jesus, diga o sangue de Jesus tem poder sobre a minha mente, sobre o meu consciente, subconsciente, sobre o meu sistema nervoso, sobre o meu sistema emocional. Diga o sangue de Jesus tem poder. Diga eu rejeito e repreendo agora toda influência, toda maldição, toda seta maligna. Diga em nome de Jesus, diga em nome de Jesus, tire a mão e diga, em nome de Jesus, tire a mão e diga, em nome do Senhor Jesus. Volta a mão na cabeça agora e diga, está quebrada, anulada, cancelada, destruída e desfeita. Diga, eu tomo posse da restauração, restituição. O que você quer restituição? Diga, o que você quer? Restituição do quê? Coragem, confiança, neurônios, inteligência, capacidade, absorção? O que você quer? O que você quer? Seja restituído, seja restaurado, seja liberto. O medo não tem poder sobre a tua vida, a insegurança não tem poder sobre você, seu sistema nervoso emocional não tem poder, em nome do Senhor Jesus. E diga, eu tomo posse dessa restauração, eu tomo posse da restauração da minha paz, da minha alegria, da minha confiança, da minha saúde física, mental e emocional. Eu tomo posse da restauração da minha fé, da restituição da minha fé. Seja livre hoje, seja liberto hoje, seja. Isso não tem mais poder sobre a tua vida. Seja livre. Talvez você tomou tanta porrada na vida que hoje você é uma pessoa tímida, medrosa. Seja liberto dessa insegurança e desse medo. Em nome de Jesus, seja liberto do medo. Tenha a tua confiança, autoconfiança restabelecida em nome do Senhor Jesus. Deus é com você. Em nome de Jesus. Pode tirar a mão da cabeça e fique na posição. Receba em nome do Senhor Jesus. Não tem mais poder sobre a tua vida. Você vai dizer para você mesmo, eu não sou vítima, eu posso, e eu vou dar a volta por cima. O que o diabo disse que eu não podia, eu vou fazer porque eu posso. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu estou seguro em Deus. A minha confiança está em Deus. Deus não precisa de números. Deus só quer que você confie nele. Só que você confie nele. Deixa teu orgulho te vencer, as tuas emoções te vencer. Não deixa mais. Seja livre hoje. Passa nos seus testes. Passa nos seus testes. Passa. Em nome do Senhor Jesus. Receba a tua cura. Receba a tua libertação. Receba. 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 Receba a tua cura. O que só Deus pode fazer e ninguém mais. Remédio não pode, médico não pode, psicólogo não pode, psiquiatra não pode, dinheiro não pode, só Deus. Só Deus. Ele é. Penetra onde só o Senhor pode penetrar, Senhor. Liberta, cura, transforma, abençoe. Receba essa paz, essa alegria, essa segurança. Sinta-se amado por Deus. Sinta-se amado por Ele.
porque Ele te ama. E tem propósitos com você. Só sinta isso. E combata todas as mentiras que o diabo muitas vezes quer falar na tua mente, no teu coração. Ou usa pessoas para falar com você. Fique com o que Ele diz. E a partir do momento que a mudança, a libertação interna acontece, as mudanças externas acontecem. As coisas mudam. Acredite nisso. Toca onde só o Senhor pode tocar, Senhor. Aonde só o Senhor pode. Então diga com fé: aquilo que parecia impossível, impossível, aquilo que parecia aquilo que parecia, mas Jesus mudou minha sorte, sou milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte, sou milagre, estou aqui. Agora diga assim a Ele, diga: usa-me, Senhor. Usa-me. É isso que a gente tem que almejar. Diga: usa-me. Usa-me, diga: sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Isso, com toda a tua fé, diga: aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia mas Jesus mudou minha sorte, sou milagre, estou aqui. Levanta teu propósito, por favor. Quero abençoar e concordar com as tuas vitórias. Quero abençoar e concordar, declarar, profetizar materialização de cada um desses propósitos, cada um desses projetos. Em nome do Senhor Jesus, que 2021 seja um ano incrível, um ano glorioso, um ano de crescimento, de avanço, de progresso, de realizações extraordinárias na tua vida. Eu profetizo, eu abençoo, eu concordo com as tuas vitórias. Eu ligo aqui na terra para que seja ligado nos céus, em nome do Senhor Jesus. Diga: eu creio, recebo e tomo posse em nome de Jesus. Amém? Para Jesus bem forte.